Boa noite a todos da Faculdade Teológica Poense. Vamos fazer um resumo aqui sobre a bibliologia, a disciplina que estamos estudando sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas, né? Passamos pela tradução do cânon judaico, que é o hebraico-aramaico, de 3 a 4 mil anos atrás. Passamos pela tradução da Septuaginta, que é a tradução dos 70, lá na Grécia. E passamos também pela tradução da Vulgata, né? Padre Jerônimo, os bispos da Igreja Católica. E chegamos no Concílio de Nicéia. Resumindo, o Concílio de Nicéia é onde os imperadores da época, os bispos de Roma, decidiram dar um corpo, dar uma roupa, dar uma doutrina para a nova religião que ia ser a religião que ia representar Deus. E dentro dessa doutrina, eles precisavam fazer alguns dogmas, criar alguns dogmas, algumas leis, algumas bulas, que seja a palavra de Deus. Era um governo teocrático, né? O Império Romano era o imperador e ao mesmo tempo ele representava Deus. Então ele queria formar essa religião e daí ele vai fazer a adaptação dentro do Império Romano, porque existiam várias religiões na época, muitas religiões, e a confusão era muito grande, então ele precisava oficializar uma religião, que a religião que foi oficializada é a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela sim, a Igreja Católica, que é responsável por juntar esse livro aqui, por juntar e fazer esse livro. A Igreja Católica que formalizou, juntou, canonizou e consagrou esse livro. Ele consagrar esse livro. A Igreja Católica, viu? Consagrou no Concílio de Nicéia e vários concílios que teve ao longo da história. Nessa juntada de livros, que precisou pergaminhos, porque esse formato livro não existia ainda, teve várias discórdias, discussão, teve morte, teve assassinato dentro do Império Romano na formação da Bíblia, na formação da palavra, na palavra de Deus segundo o cristianismo. E daí, só para você ter uma base, para eles poderem escolher os 4 evangelhos, eles não chegavam num consenso nunca. Aí o imperador disse, a chave fica comigo, coloca todos os pergaminhos no chão, todos os pergaminhos, tinha mais de 70 pergaminhos de evangelho sinótico, né? E evangelhos apócrifos. Coloca tudo no chão, vamos trancar a catedral, amanhã nós vamos chegar aqui 9 horas. Os evangelhos que tiver lá em cima do altar foi o que Deus escolheu. Aí quando chega no outro dia, milagrosamente, os 4 evangelhos estavam lá em cima do altar. O resto taca fogo em tudo. Mas quem colocou no altar foi Deus. Os bispos e os padres da época que não concordaram foram presos, exilados, foram mortos, tiveram seus bens confiscados. Fizeram também um concílio para saber se Jesus era Deus, se o Espírito Santo era Deus, se o Pai era Deus, se era a Santíssima Trindade. E 318 bispos fizeram parte desse concílio. Os outros mais de 1000 e poucos não vieram, não concordaram com isso. E eles saíram, fecharam a reunião às portas fechadas, os 318, saíram com uma ata dizendo que em reunião e oração, os 318 padres, lá dentro, com a igreja fechada, o Espírito Santo em forma de pomba atravessou os 318 pombas, atravessou os vidros da Catedral de Roma, pousou no ombro dos padres e falou no ouvido deles assim: o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. É 3 deuses, é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. E ali eles consagraram a Santíssima Trindade, consagraram a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Durante 42 anos,
Padre Jerônimo, mais os escribas da época, ficaram durante 42 anos traduzindo os pergaminhos, mudando o texto, mudando história, criando argumento para encaixar no livro que ia representar Deus. Isso lá atrás. Então, amado, eu estou resumindo bem aqui a história, porque a história é longa, tá? A história é muito longa, vai muito tempo de estudo. Aqui contém a palavra de Deus, com certeza, aqui contém a palavra de Deus. Mas aqui também tem a mão do homem, porque Deus não mandou esse livro de descer aqui embaixo, não, aqui foi o homem, manipulado pelo homem. É como Yeshua dizia, o rabino, ele se transfigura em anjo de luz, que eles enganam até os escolhidos. Então é assim, temos que pesquisar, temos que ler, temos que buscar. Quando se trata das coisas santas do eterno e infinito e único Deus, precisamos ter muita atenção com os falsos profetas, tá? Então, o resumo, a Bíblia, ela foi construída pelos bispos da Igreja Católica, pelo cristianismo da época. Depois, em 1400, 1500, 1600, vem Martinho Lutero, né? 1600 vem Martinho Lutero, 1400 Martinho Lutero vem com a Reforma, 1500 aproximadamente. E Martinho Lutero, rebelado contra a Igreja Católica, na verdade Martinho Lutero era um bandido, um assassino. Ele se escondia atrás da religião para poder esconder os seus crimes. Martinho Lutero faz uma reforma, entre aspas, ele racha a Igreja Católica. A Alemanha passava por uma crise financeira, e com esse racha, a Alemanha começa a receber para a Igreja Protestante os dízimos, as ofertas e indulgências da época que a Igreja Católica recebia. E Martinho Lutero consegue tirar a Alemanha da crise financeira através da religião, da fé humana. E Martinho Lutero começa a escrever alguns livros. O povo judeu são inimigo de Cristo. Martinho Lutero escreve uns livros. Nós temos que matar o povo judeu queimado dentro das casas deles. Martinho Lutero tinha umas frases assim, ó: se você encontrar um judeu na rua e ele levantar a mão para orar para você, você joga excremento de porco nele. E Martinho Lutero, como ele foi um reformador na Alemanha, dentro da cultura da educação, ele ganhou um grande nome dentro da área política do seu país. Martinho Lutero, logicamente, morreu, e os seus escritos ficou em alguns livros da escola na Alemanha, para os adolescentes estudar, para as crianças, porque ele foi um reformador, ele fez uma revolução, fez uma rebelião na Igreja Católica, do cristianismo. E aí Martinho Lutero, ele faz essa reforma, e ele possivelmente morreu, lógico. Os livros dele ficam na escola. E em 1930 e pouco, o austríaco chamado Adolf Hitler, aos seus 15 anos de idade, veio morar na Alemanha. Sai da Áustria e vem morar na Alemanha. E começa a estudar no colégio da Alemanha. E esse austríaco, Adolf Hitler, ele pega os livros, os escritos de Martinho Lutero, e ele coloca no seu coração de fazer um cristianismo puro. Pode ver que a cruz, o símbolo do nazismo, é uma cruz. Ela está quebrada as pontas, porque, segundo Adolf Hitler, ele queria fazer um cristianismo mais puro, diferente, purificar a raça, né? E aí Adolf Hitler faz aquela atrocidade, aquela malignidade, aquela maldade, mata mais de 6 milhões de judeus em câmara de gás, criança, idosos, mulheres, famílias inteiras.
queimando na câmara de gás. E ainda tem muitos cristãos que tiram o chapéu para Martinho Lutero. Tem muitos cristãos que tiram o chapéu para o Padre Jerônimo. Vamos estudar mais, vamos pesquisar mais. A nossa missão é ser honesto, ajudar o outro, não prejudicar ninguém. Então, resumindo aí a construção da Bíblia, não vamos ficar estendendo muito, porque tem alguns vídeos nós vamos estar postando ao longo dos tempos aí. Tem muita coisa para aprender. Depois nós vamos voltar a falar da Bíblia, outras partes da Bíblia importantes também, outros tópicos, trazer alguns tópicos para você. Eu sei que tem pessoas que não gostam nem de estudar, eles só gostam de gritar, pular e cantar, né? Então, se for fazer isso é melhor tocar um samba, porque quando fala de palavra, de escritura, precisamos pensar um pouco, raciocinar. Como foi construída a sua Bíblia? Ela foi preparada há 2000 anos atrás pelo Império Romano, tá? Pela mão de homens sanguinários, gananciosos. A Igreja Católica, quando ela sai para conquistar os continentes, porque os primeiros a navegar em alto mar são os europeus, são os espanhóis, os portugueses, são os primeiros a desbravar o mar. O homem tinha medo de desbravar o mar, de sair em alto mar. Ele pensava que tinha um abismo, que tinha monstro, mas os primeiros a sair são os portugueses, os espanhóis, com as companhias de Jesus. Chegava nos continentes, no continente norte-americano, no México, aquela região, tinha mais de 170 milhões de índios, 70 milhões. Em questão de um ano, os espanhóis, os portugueses, a Igreja Católica só tinha 1 milhão. 90% tinha sido dizimado na fogueira, na Inquisição. Eles queriam escravizar os índios resistiam, os índios faziam greve de fome, matavam as crianças afogadas para não virar escravo do homem branco, do europeu. Escravizavam os negros. Então, a igreja, através da religião, Colombo, quando chega aqui no Brasil, Colombo ele tem um choque teológico, porque ele vê os índios tudo nu. Os índios deitam no batel lá no barco, na caravela, tudo nu assim, ó, e não tem vergonha. E ele começa a pensar, puxa, mas Adão e Eva se envergonhavam, por que o índio não se envergonha? Eles fizeram uma vez lá na terra das Índias, Colombo, ele saiu de viagem e deixou 200 estátuas de madeira, mais de 200, uma multidão de estátuas de madeira que foi fabricado na ilha. E essas estátuas, elas eram oca. Por dentro, eles escondiam o ouro e colocavam no navio. Quando passava em alto mar, perto de alguma região marítima de algum país, aquelas caravelas se aproximavam para fazer uma vistoria. Aí via aquele monte de imagem de madeira. Aí eles olhavam os padres, ou o santo padre, santa igreja, e nem colocavam a mão. Achava que aquilo ali era os santos da Igreja Católica. Mas por dentro daquelas imagens tinha ouro escondido, que eles estavam trazendo da outra terra, levando para a Espanha, para Portugal, para não poder pagar o imposto daquela alfândega. Eles fazem, por isso é aquele ditado, santo do pau oco, porque o santo de madeira era oco e por dentro tinha ouro, só que ninguém sabia. E Colombo saiu numa viagem e deixou esse santo de madeira, mais de 300, 400, tudo espalhado lá na praia. E teve uns índios que olhou aquelas imagens, não gostou, achou feia, fez uma fogueira e tacou fogo. Quando Colombo chegou de viagem, quem fez isso? Os índios, eu. Ele juntou, amarrou aqueles índios, dá aproximadamente uns 70, 80 índios, juntou e queimou vivo na frente dos outros.
falou que eles tinham cometido pecado, agora estavam indo para o inferno. Então, quando você entra na história do livro negro, ó, marca aí, é o livro negro do cristianismo, o livro negro do cristianismo, e tem um outro livro aqui, que eu não tenho ele aqui, mas eu tenho o nome dele, tá? A Era do Gigante. O escritor é Justo L. Gonzalez. O escritor é Justo L. Gonzalez. A Era do Gigante. O título é assim: Até os confins da terra, uma história ilustrada do cristianismo. Tem a Era do Gigante 1 e 2, tá? Você pode ver aqui, ó. Quando você entra aqui, você vai descobrir o que o sistema religioso fez para enganar a multidão, para escravizar o próximo, para cegar o próximo. Então é assim, aqui ó, contém a palavra de Deus, sim, aqui contém, mas aqui contém a mão do homem, a adulteração do homem, e aqui contém segredos que está em oculto, secreto do povo de Israel, né? Sabemos que temos a Torá, a Taná, são os livros sagrados do povo de Israel, Talmud israelense, Talmud babilônico, que são livros que têm segredos do eterno e infinito Deus. Então é assim, cuidado, a vida é uma só. Se você viver ela bem, está ótimo, mas se você desperdiçar ela, não tem volta mais, entendeu? Então, resumindo, foi construído pela Igreja Católica, esses livros aqui, ó, pelos bispos de Roma, tá bom? Se você confia, amém, tá? E confia no homem, por isso que Yeshua disse: examinai. É para você pesquisar, não é para você ler, é para você pesquisar e, tá bom? Então, Shalom Adonai, vida eterna, vida longa, né? Vida longa e prosperidade. Professor Pezão, boa noite a todos.